Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Felipe aqui, mais um vídeo para o projeto Missão. Hoje nós vamos corrigir aí o simulado 3 para PRF, projeto V11, tá? Então, nós vamos corrigir aí as 5 questões de física desse simulado, tá? E aí, caso você tenha alguma dúvida, algum questionamento, né, qualquer questão, é só colocar aqui embaixo nos comentários que eu responderei assim que eu observar, tá? Então, vamos lá para essas 5 questões. Pessoal, lembrando aqui que quando a gente, na verdade, está ali desenvolvendo as questões com vocês, nós buscamos abarcar o máximo de situações possíveis, tá, que a banca pode ter de criatividade. Então, não se espante se você pegar, por exemplo, uma questão que muitas vezes você não teve contato. Pô, Felipe, eu só fiz questão de movimento circular que tinha essa característica, ou só fiz questão de movimento circular que tinha essa outra característica. O que nós fazemos, na verdade, quando nós estamos produzindo as questões? Nós buscamos abarcar aquilo que as bancas gostam mais, então, no caso, o Sebrasp gosta mais, e abarcar também possíveis questões que a banca possa se interessar. Então, a gente aqui, como nós estamos na batalha mesmo, na luta para entrar e para passar no concurso, nós temos que nos cercar de todas as ferramentas possíveis, tá? Então, essas questões que eu coloquei aqui para vocês hoje, elas são questões, assim, puxadas, tá? Então, não são questões simples, mas são questões para vocês treinarem vamos dizer, particularidades da física, né? Porque eu tenho certeza que a maioria de vocês compreende bem o que é o assunto, mas pode, às vezes, ele agarrar em alguma diferença entre as disciplinas, né? Eu costumo dizer que o que arrebenta a gente na física são as particularidades, são aquelas, vamos dizer assim, aquelas coisas que o examinador tira da cachola que ninguém nunca viu antes. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que treinar para, né, caso apareça lá, a gente não tenha tanta surpresa assim, tá? Então, vamos lá, vamos direto para as questões, mas é só uma dica aí para vocês treinarem o máximo possível de situações diferentes daquelas que vocês estão acostumados, tá? Para que chegar lá na prova você tenha, né, o domínio total da situação, uma vez que a prova de 2021 se mostrou em certas matérias e certas disciplinas assim bastante atípica, né? A gente precisa ter essa noção aí para resolver as questões, beleza? Chega de papo, vamos resolver as questões logo de uma vez. Bom, pessoal, as primeiras questões são essas, questão 33 e 34, que faz referência a um veículo em curva, tá? Então, vamos lá. Na busca por uma maior segurança viária, as construtoras de rodovias utilizam de diversos conceitos físicos para reduzirem as chances de um acidente em curvas. Um dos elementos mais utilizados para isso é o aumento da inclinação das vias curvilíneas em relação à horizontal, como pode ser visto na ilustração abaixo. Então, o que é isso, pessoal? Você tem a curva, você tem lá, né, você tem as curvas que são assim, que são totalmente paralelas mesmo ao plano, então elas estão assim, e tem as curvas que elas vão inclinando, tá? Essa inclinação, ela não pode ser muito grande, porque senão aí você vai ter uma componente do peso muito grande também, podendo ocasionar o deslizamento do veículo para o centro da curva, mas também ela é ideal que exista uma certa inclinação para que o veículo tenha uma maior tração na curva. Isso aqui acontece muito, pessoal, naquelas corridas de NASCAR, né? NASCAR Race, né? Você tem ali os carros correndo em um circuito oval e aí você tem uma pista que ela é inclinada, tá? Justamente para aumentar a aderência dos pneus ao solo, para aumentar ali a questão né, do traçado mesmo do veículo, tá? Então, seguinte, considerando um exemplo de curva que possui inclinação de 45 graus em relação à horizontal, um raio de contorno igual a 90 metros, julgue os itens a seguir, tá? 33. Desconsiderando o atrito, a velocidade máxima com que o veículo da situação descrita pode contornar a curva sem deslizar
é de 120 quilômetros por hora. Pessoal, é o seguinte, volta aqui. Na verdade, antes de resolver esse tipo de questão, eu não vou... qual a fórmula que eu vou usar? Não. Primeira coisa, você tem que entender o que a questão está pedindo e depois você tem que também pegar ali os dados né, e colocar ali numa sequência para você resolver as questões, tá? Antes de qualquer coisa, primeiro detalhe é fazer o quê? Desenhar as forças atuantes aqui no sistema, tá? Então, primeira coisa, galera, não tem papo, desenha as forças atuantes no sistema. Depois que você pegar a manha desse tipo de questão, você vai diretão, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como é que dá para fazer direto sem muito papo, mas a princípio aprendam a resolver, tá? Então, o que você tem que fazer aqui? Primeira coisa, desenhar. Cara, desenhar as forças. E quais são as forças presentes aqui na nossa questão? Nós temos quem? O peso, tá? Vou desenhar aqui em azul. Então, vou desenhar aqui azul o peso. Tá? Todo objeto que está sujeito à ação da aceleração gravitacional e tem uma massa, ele vai estar sujeito ao peso. Tá? Então, vai ter aqui o peso para baixo. Ok? Peso P para baixo. Além do peso P, eu tenho quem? Eu tenho a reação da pista sobre o veículo, que a gente chama de normal. Tá? A gente vai ter essa reação aqui do veículo com a pista, que a gente chama de normal. Show de bola? Além disso, eu vou ter quem também? Eu vou ter a força centrípeta, tá? A força centrípeta atuando no veículo, fazendo ele contornar ali a curva. Então, são essas três forças que eu tenho: normal, peso e força centrípeta atuando aqui no meu sistema. Tá? Do jeito que está descrito aqui, fica um pouco difícil da gente visualizar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer isso aqui para um plano 2D, tá, pessoal? Para facilitar a nossa vida. Então, nós vamos desenhar isso aqui num plano 2D para facilitar o nosso entendimento, tá? Então, você tem aqui um plano 2D, então um triângulo mesmo, tá, pessoal? Para que facilite, né? Porque senão a gente fica meio perdido nessas situações aqui. Então, ó, essa daqui é a curva, plano 2D, tá? O carro está aqui, eu vou fazer o carro como se fosse uma espécie de quadrado mesmo, só para... porque, pessoal, a gente só precisa entender que o carro está aqui. Eu não preciso... o carro é isso, o carro é aqui, não. Só precisa entender que o carro está aqui, tá? E agora eu vou desenhar as forças, porque eu vou precisar delas para entender como é que funciona nessa questão do ângulo aí, tá? Então, ó, quais forças são atuantes aqui no meu sistema? A gente já viu, né? Eu tenho o peso, que é para baixo, isso aí já é amplamente sabido por nós, tá? Eu tenho também quem? A normal, e aqui, pessoal, aliás, eu vou começar até pela normal. E aqui, pessoal, entendam o seguinte, normal, tá? Normal, chega aqui para mim, vou até voltar para mim aqui a tela. Normal, ela é sempre perpendicular ao plano, tá? Então, ela é sempre, isso é sempre, eu não estou falando assim, uma vez ou outra, não, é sempre. Normal é sempre perpendicular ao plano. Então, o que é perpendicular, Felipe? Que forma 90 graus. Então, a normal vai ser sempre 90 graus em relação ao plano da situação. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou desenhar essa normal 90 graus em relação ao plano. Então, ó, aqui, ó, não tem importância, tá, pessoal? Se assim, tá passando, né? A única coisa que eu quero é saber onde está a normal, tá? Ó, deixa eu só colocar numa cor diferente aqui, ó. A normal tá aqui, ó. Beleza? Fazendo 90 graus com o plano. Essa é a minha normal, tá? E além disso, eu tenho quem? O peso, que eu acabei de comentar com vocês, que é para baixo, tá? E a força centrípeta. E essa força centrípeta, ela está aonde? Ela está para o centro da curva. É mais ou menos assim, tá? Isso aqui é que é a minha situação. Então, força centrípeta, normal e peso, tá? Vocês lembram lá em plano inclinado que a gente fazia a decomposição do peso
para encontrar lá PX e PY? Pois é. Aqui, pessoal, nós vamos fazer algo um pouco diferente, tá? Vamos fazer algo aqui um pouquinho diferente nessa situação. Mas por que diferente? Porque é o seguinte, galera, não é o peso, tá, que é responsável pela força centrípeta, tá? Não é o peso que é responsável pela essa força centrípeta do veículo. É porque é o seguinte, para determinar a velocidade nessa situação, eu preciso envolver a questão da força centrípeta, tá? No primeiro caso, não é o peso que vai interferir nessa situação. Aí já é a primeira dica para vocês. Em sistema de pistas inclinadas, não é o peso que vai interferir na força centrípeta, tá? Em questão de grandeza. Mas quem que vai? Aqui, pessoal, olha só, quem que está aqui na jogada, fazendo aparecer essa força centrípeta? É a normal, tá? Então, nós vamos aqui fazer algo que é muito diferente do que nós estamos acostumados, que é o quê? Decompor a normal, tá? Então, nós vamos fazer aqui a decomposição da normal, pessoal. Isso não é algo muito corriqueiro, isso não é algo que a gente costuma fazer com frequência. A gente costuma, geralmente, fazer com frequência, decompor o peso. Mas a normal não é algo muito assim, muito comum da gente fazer. Mas vocês vão entender direitinho como é que eu faço essa decomposição, tá? Felipe, o que é decomposição? Decomposição, pessoal, é achar os componentes vetoriais horizontais e verticais de uma grandeza. Então, nós vamos pegar ali e achar qual que é o componente horizontal, qual que é o componente vertical dessa grandeza. Que grandeza que é essa que a gente está falando? Normal. Então, nós vamos achar a componente vertical e horizontal da normal. Tá? Felipe, como é que faz isso? Você vai fazer como se fosse 90 graus. Então, você vai pegar 90 graus em relação à normal, que é o que a gente quer decompor. Então, olha só, pessoal, eu já tenho uma componente aqui, ó, FC. FC é uma das componentes da normal, tá? A outra componente é quem? A outra componente é esse cara aqui, ó, tá? Esse cara aqui é a minha outra componente. Então, esse aqui seria a minha componente NY, e esse aqui, que é o FC, é a minha componente NX, tá? Porque são vetores não, né? São componentes ortogonais, ou seja, formam 90 graus entre si, que dão o meu vetor normal. Então, a minha componente NX, aliada à minha componente NY, me dá o meu vetor normal, tá? Então, aqui, se você entender esse barato aqui, né, da física, você vai conseguir resolver essa questão sem problema nenhum, tá? Qual que é o outro lance aqui agora? É você compreender, tá, qual que é o ângulo da normal em relação a NX e a NY para você resolver essa questão. Lembrando que aqui o ângulo é θ. Eu vou simplesmente considerar que é θ, tá? Não vou considerar que é outro valor. Deixa aqui que é θ, porque eu quero te mostrar onde que a gente vai colocar. Por quê? Lá em Px e em Py, a gente sabe que o ângulo ele vai em um determinado local. Ah, o ângulo ele sempre vai aqui, né? Quando a gente vai determinar as componentes do peso. Só que na normal, pessoal, esse ângulo não é assim desse jeito, igual era lá no Px e no Py. Então, olha só como é que eu vou fazer para decompor essa normal. Pessoal, presta atenção. Vocês estão vendo que aqui tem 90 graus, ó? Aqui, ó, tem 90 graus? Pois é, ó, olha só, prestem muita atenção no que eu vou fazer aqui. Eu tenho θ aqui, correto? Tenho 90 graus aqui, e aqui eu tenho um ângulo, até o azul, tá? Eu tenho um ângulo aqui que ele é complementar ao ângulo θ. Quer dizer que é o seguinte, se θ fosse 60, esse ângulo aqui seria quanto? 30. Tá? E esse restante aqui, ó, pessoal, presta atenção. Esse restante aqui seria quanto? Se, ó, presta atenção, 90, 60, 30. Como aqui eu tenho 90, esse cara aqui seria quanto? 60 graus. Correto? Esse cara aqui seria 60 graus. Tudo bem? Show de bola? Pois esse cara ali, sendo 60 graus, tá? Ele me mostra, por exemplo, tá? Quais são os valores que eu tenho aqui e aqui.
Show? Quais são os valores que eu tenho aqui e quais são os valores que eu tenho aqui, nesse ângulo aqui, tá? Tranquilão? Bom, vamos lá. Esse ângulo aqui, pessoal, tá? Esse ângulo aqui seria esse ângulo de 60 graus. Tá? Lembrando que é esse ângulo aqui. Então, esse cara seria esse ângulo de 60 graus. Show? E esse cara, que está aqui entre N, Y e N, seria quem? Seria o meu ângulo de 30, ou seja, seria quem? O meu θ. Então, pessoal, o θ, ele está exatamente aqui. Show de bola? Ô, Felipe, como é que eu conseguiria ver isso? Você conseguiria ver isso, tá, pessoal? Pelos opostos pelo vértice, tá? Se você fizer aqui vou fazer aqui para vocês entenderem. Se você fizer aqui um outro bonitinho aqui, você vai ver que esse ângulo aqui é OPV, ou seja, oposto pelo vértice, em relação a esse daqui, tá? E esse cara é quem? Esse cara é igual ao ângulo de 60 graus, tá? OPV, então a gente acaba determinando que ele é 60. No final das contas, eu fiz essa papagaiada toda, mais a título didático, para você entender que o ângulo da inclinação é o ângulo entre NY e a normal. Tá? Então, isso aqui que eu fiz é para mostrar para vocês uma vez só. Porque se você cair em questão de plano inclinado, você já sabe, em curvas inclinadas, você já sabe que o ângulo θ é entre NY e a normal. Ou seja, o ângulo de inclinação da rampa vai ser o ângulo entre a normal e o NY, tá? Show de bola? Bom, feito isso, sabendo aí que eu tenho esse ângulo como meu ângulo, né? Vamos apagar esses ângulos todos que eu fiz, que agora eu já sei quanto que é esse aqui. Esse cara aqui é o meu ângulo θ. Esse cara aqui é o meu ângulo θ. Tá? Então, fazendo aquela nomenclatura, né, de seno e cosseno, eu passo o FC lá para cima, tá? Eu jogo o FC aqui para cima, e eu vou ter o quê? Eu vou ter um triângulo com as minhas forças. Normal Y é assim, normal é assim, a normal N é assim, e o meu FC é assim, aqui é 90 graus, tá, pessoal? Porque meu desenho mesmo que é ruim. Mas é 90 graus aqui, ó, tá? Entre os dois. E eu tenho o FC, que é aqui, que é a minha força centrípeta, para cá. Então, aqui embaixo eu tenho um ângulo θ, tá? NY, FC. E aqui é a minha normal. Com isso aqui eu consigo resolver a minha questão. Mas, Felipe, de que maneira? Aqui deixa eu apagar, pessoal, porque agora não precisa mais desse desenho aqui, ó. Esse desenho aqui para a gente já era. Mas, Felipe, de que maneira? Seno e cosseno, tá, pessoal? Então, ó, quem que é NY? NY, pessoal, é cateto adjacente ao ângulo θ. Isso remete a cosseno, tá? Então, cateto adjacente ao ângulo θ, tá? E tem a normal. Então, NY vai ser o quê? Cateto adjacente, ó, cateto adjacente dividido por hipotenusa, que é igual a quem? Cosseno de θ. Show de bola? E, então, NY é o quê? N vezes cosseno de θ. E quem que é FC, pessoal? Está oposto, está do outro lado. Então, é quem? Cateto oposto, dividido por hipotenusa, que é a normal. Isso é igual ao seno de θ. Então, o FC é igual a N vezes seno de θ. Tá? Então, a força centrípeta vai ser o quê? Vai ser o nosso NX, que vai ser a força centrípeta, vai ser N vezes seno de θ. E o NY vai ser o quê? N vezes cosseno de θ. Tá? Felipe, tá, mas como é que eu relaciono uma coisa com a outra? Né? Como é que a gente resolve essa questão de fato? Pessoal, agora, vou voltar aqui. Então, a gente já sabe que aqui é... Deixa eu só... Daqui a pouco deixa eu anotar aqui. Eu anoto aqui. Mas só para a gente voltar aqui. Para eu te mostrar
umas coisas interessantes aqui. Então, FC a gente já sabe que é o quê, galera? Aqui, ó. FC a gente já sabe que é o quê? Eita! FC, pessoal, é o quê? Normal vezes seno. Tá? E NY é o quê? Normal vezes cosseno. Tá? Esses são os valores de NC e de NY. De FC e NY. Eu sei, olha só, presta atenção no desenho. Eu sei que NY é oposto ao peso. E só existe eles. Então, eu posso afirmar que NY é igual a quem? É igual ao peso do veículo. Tá? E que FC é o quê? Normal vezes seno de θ. Tá? Eu sei que, pessoal, NY também é o quê? N vezes cosseno. Então, olha só o que acontece. Vou pegar essa fórmula aqui, ó, a de cima. Normal vezes cosseno de θ é igual ao peso. O que é peso, pessoal? Massa vezes gravidade. Então, normal vai ser o quê? Massa vezes gravidade dividido pelo cosseno de θ. Mas, Felipe, por que você fez isso? Pessoal, isso aqui não é normal? Ó, isso aqui não é normal? Então, eu vou colocar esse cara aqui no lugar da normal. Ou seja, agora a gente já pode apagar, porque já expliquei por que é normal y é igual ao peso. Ou seja, esse cara aqui, ó, vai ser o quê? Força centrípeta é igual a massa vezes gravidade dividido por cosseno de θ. Vezes quem? Vezes seno de θ. Tá? E tem mais, tem mais. Força centrípeta é a mesma coisa que massa vezes velocidade ao quadrado dividido por R. Isso é igual a massa vezes gravidade dividido por cosseno de θ vezes seno de θ. Pessoal, o que dá para fazer aqui? Cortar as massas. Tá? E outra, seno sobre cosseno é a mesma coisa que o quê? Tangente de θ. Então, velocidade ao quadrado é igual, vou passar o R para lá, é igual a R vezes G vezes o quê? Tangente de θ. Tá? Aí, apagando esse lado de lado direito que eu não preciso mais, que não precisa mais, não cabe mais para a gente, eu tenho, então, que a velocidade máxima, tá, do veículo, deixa eu já pôr em função já. Velocidade máxima do veículo é a raiz de R vezes G vezes a tangente de θ. Mas, Felipe, por que é a velocidade máxima? Porque é o seguinte, pessoal, para que o veículo não deslize, a gente tem que ter essa dimensão aqui. Tá? Então, a força centrípeta tem que ser igual a normal x. Normal x. Tá? Então, a velocidade vai ser isso daqui. Professor, eu sempre posso utilizar isso daqui? Aquela fórmula ali que você colocou? Pessoal, se não tiver atrito, se o atrito for zero, ó, presta atenção. Se o atrito for zero, sim, você sempre vai poder usar essa relação matemática. R vezes G vezes tangente de θ. Mas, ô Felipe, por que você não simplesmente pegou e colocou já esse valor e pronto, acabou? Porque é o seguinte, pessoal, você tem que entender. Você tem que entender como é que eu decomponho a normal, como é que eu decomponho um PX. Então, muitas vezes, a gente enrola entre aspas, para você entender. A física, ela é construção. Se você simplesmente quer gravar uma coisa, eu quero gravar uma fórmula só para ir lá para a prova e fazer. Não vai adiantar, você não vai conseguir. Tá? Desconfiem daquelas pessoas que falam para vocês que dá para aprender física em 1 hora. Não é assim, tá? Gasta tempo, tá? Penoso, é difícil, é desgastante, mas
talvez seja a diferença entre a sua aprovação e sua não aprovação. Tá? O seu concorrente está estudando. Então, você tem que ter diferencial em relação a ele. Qual pode ser o seu diferencial? A física. Tá? Então, prestem muita atenção nisso. Para com esse jogo, você, não vou estudar física, não, vou deixar para estudar física quando aparecer o edital, ou nem vou estudar física. Para com isso, porque você tem que estudar com antecedência, para entender melhor a disciplina e lá na frente não passar sufoco. Tá? Então, essa é a equação. Aprendam a chegar nisso daqui, que vocês vão entender toda a dinâmica da física, inclusive. Tá? Então, vamos lá. Velocidade igual a RG tangente de θ. Então, a velocidade a velocidade máxima do veículo vai ser o quê? Vai ser a raiz de... Aí a gente já tem os valores, né? R, que é 90, foi dito para a gente. 10, que é a gravidade. E tangente de quanto? Tangente de 45 graus. Pessoal, qual é a tangente de 45 graus? Tangente de 45 graus é 1. Tá? É 1. Mas, Felipe, como é que eu sei disso? É porque, pessoal, a 45 graus tem cosseno e seno iguais. Então, o cosseno de 45 é igual ao seno de 45, é raiz de 2 sobre 2. Então, se você coloca raiz de 2 sobre 2 sobre raiz de 2 sobre 2, vai dar o quê? Vai dar 1. Então, tangente de 45 é sempre 1. Então, aqui eu vou ter o quê? Que a velocidade é igual a raiz de 900. Pessoal, raiz de 900 é a mesma coisa que 30 metros por segundo. Como o exercício me deu a velocidade em quilômetros por hora, eu vou multiplicar isso daqui por 3,6, que vai dar 108 quilômetros por hora. Então, essa é a máxima velocidade que o veículo pode chegar, ou seja, 108 quilômetros por hora. O que a questão disse? Considerando o atrito, a velocidade máxima com que o veículo na situação descrita pode contornar a curva sem deslizar é 120 km por hora. Errado. Errado. Porque é 108 km por hora. Tá? Questão errada. Show de bola? Novamente. Repita o processo que eu repeti. Tá? Ache as componentes NX, NY. Faça todo aquele trabalho que você vai ter, né? Para entender como é que você decompõe os vetores. Para depois que você fizer bastante exercícios aqui, você decore RG tangente de θ. Na verdade, você vai ver que com o tempo você vai decorar isso daqui. Mas depois que você fizer bastante questão disso daqui, tá? Então, você vai decorar que é RG tangente de θ. Show de bola? Mas aí a gente já viu que a questão está errada. Tranquilo? Questão 34. Questão 34. Essa questão 33 foi pesada, tá? Pesada, não é uma questão simples, não. Difícil, tá? Questão 34. Caso não houvesse a inclinação da via, então agora já desconsiderou a inclinação da via, tá, pessoal? E considerando o coeficiente de atrito estático entre o solo e os pneus igual a 0,25, tá? A velocidade máxima de contorno para o trecho é de 80 km por hora. Pessoal, situações de curva, tá? Em situações de curva em que eu não tenha inclinação, a força centrípeta é exatamente igual à força de atrito estático. Por quê, Felipe? É porque é o seguinte, se essas forças não forem iguais, significa que a gente teve deslizamento dos pneus, tá? Então, a força centrípeta, ela é a responsável pela força de atrito que faz com que os pneus consigam ter aderência. Se a força centrípeta for inferior a essa força de atrito estática, né, aí você tem aí o veículo derrapando. Tá? Então, Felipe, se a força de atrito estática for maior, né, aí beleza, eu consigo contornar, mas, na verdade, a responsável pelo contorno é a força centrípeta, que é, na verdade, igual a quem? Força de atrito estático. Então, galera, que não tem coré-coré. Força centrípeta é igual a força de atrito estático. E quem que é a força centrípeta, pessoal? Massa do veículo vezes velocidade ao quadrado dividido por R. Quem que é a força de atrito estática? Normal vezes o coeficiente de atrito estático. O que o cara quer saber? Velocidade do veículo, a velocidade máxima de contorno. Então, o que você tem que fazer?
isolar o V, jogar tudo que não é V para o outro lado. Então, ó, V ao quadrado é igual a... O R vai passar para lá multiplicando. Então, R vezes normal vezes o coeficiente de atrito estático, tá? Show de bola. Dividido pela massa do veículo. Então, o que eu fiz? Multipliquei aqui tudo por R e passei o M dividindo, tá? Então, a velocidade ao quadrado é igual a R vezes normal, pessoal. Aqui prestem atenção. Se a pista for inclinada, presta atenção aqui em mim rapidinho. Se a pista for inclinada, tá? Normal não é igual ao peso. Cuidado, hein? Se a pista for inclinada, normal é diferente de peso. Não podem falar que um é igual ao outro. Agora, se eu estiver num plano, né, e não tiver nada puxando o veículo para cima, porque a normal, só explicando para vocês, é uma reação que o solo tem sobre a ação de uma força sobre ele. Então, se eu não tiver nada puxando o veículo para cima e não tiver inclinação, a normal vai ser igual ao peso. Tá? Ouçam bem o que eu estou falando. Se não tiver nada aliviando o peso do veículo sobre o solo, tá? E não tiver inclinação, normal vai ser igual ao peso. Portanto, eu posso dizer que normal é o quê? M vezes gravidade. Então, ó, normal é massa, tá? É a massa do veículo vezes a aceleração gravitacional, vezes o coeficiente de atrito estático. Todo mundo dividido por quem? Pela massa. E aí eu posso cortar massa com massa. Sobra o que para mim? Que a velocidade máxima do veículo ao quadrado é igual a R vezes G vezes o coeficiente de atrito estático. Então, a velocidade do veículo é a raiz de R vezes G vezes coeficiente de atrito estático. Tá? Tem gente que simplesmente grava essa fórmula. Novamente, pessoal, gravem isso daqui, ó. Grave que a força de atrito é igual à força centrípeta. Tá? Grave a fórmula de força centrípeta e grave a fórmula de força de atrito. O nosso cérebro ele tem uma tendência a gostar de padrões. E se você padronizar que a velocidade máxima é isso daqui, sabe o que vai acontecer? Você vai gravar força centrípeta e força de atrito como se fossem coisas distintas, vai embolar o seu meio de campo. Então, dica, não grava, cara, isso aqui. Velocidade igual a raiz de RG. Não, não. Grave que força centrípeta é igual a força de atrito estático. E aí você vai ter mv ao quadrado sobre r é igual a n vezes UE. Você vai lembrar que n, como não tem força resultante para cima, não tem nada em relação a isso, vai ser n vezes UE e tal, e é mg. Então você vai gravar melhor a situação. Sabe por quê? Podem ocorrer pegadinhas. Vamos supor que o cara fale com você assim, devido à ação do ar, o veículo sofreu um alívio do peso em 20%. Aí me diz uma coisa, o que você vai fazer aqui, dentro desse cara? Você tirar 20% da gravidade? Felipe, é assim. Cara, não vai, não é assim que funciona. Você tem que tomar muito cuidado com isso daqui. Tá? Apesar de que aqui acho que ia funcionar certinho, porque você tem 20% aqui, 20% aqui. Não, 20% do peso era só lá em cima. Mas, enfim, o que eu estou dizendo para vocês é que essas coisas de gravarem, só gravar, às vezes levam você a entender a situação de forma equivocada. Então, por isso que eu estou te falando, grave assim, força centrípeta igual a força de atrito estático. E aí você grava todo o resto, que aí você vai ter, sem problema nenhum, a resolução das questões, caso tenha uma questão especial. Felipe, mas funciona gravar isso daqui caso eu tenha essa situação? Funciona. Você vai ver que ao longo do tempo você vai até já matar a questão por meio disso. Mas entenda todo o processo antes. Tá? Então, eu vou ter que a velocidade é igual a raiz de 90. Então, vamos pôr aqui já dos valores. Raiz de 90 vezes 10, que é a gravidade, vezes 0,25, que é o coeficiente de atrito estático. Velocidade, então, é igual a raiz de
puxar para baixo. 900 vezes 0,25. Para não apertar demais nossa vida, vamos usar, logicamente, a calculadora. Mas lembrando a vocês que vocês não, tá? Durante aí os exercícios, durante a prova, você não pode usar a calculadora. 0,25 vai dar 225, ok? Então, pessoal, velocidade aqui deu raiz de 225. Deixa eu passar para cá, para ficar mais boa. A raiz de 225, pessoal, é a mesma coisa que 15. Então, a velocidade máxima de contorno do veículo é 15 metros por segundo. Passando isso para quilômetros por hora, basta multiplicar por 3,6. 3,6 vezes 15, pessoal, vai dar 54 km por hora. Então, a velocidade máxima de contorno, na verdade, é 54 km por hora. Então, a questão está errada, porque ela afirmou que para percorrer esse trecho aí, bastaria 80 km por hora. Não, 80 km por hora você vai derrapar. Tá? A velocidade máxima é 54 km por hora. Show de bola? Então é isso, essas são as duas primeiras questões. Agora vamos para as 3 seguintes. Vamos lá. Bom, então, pessoal, vamos lá para as questões 35, 36 e 37. Recentemente foi apresentado no Comando de Aviação da Polícia Federal o primeiro avião Embraer 175 da instituição, maior aeronave da história de sua frota aérea. O jato da empresa brasileira possui, dentre várias características, uma velocidade máxima de cruzeiro de aproximadamente 864 km por hora, massa máxima de decolagem igual a 50 toneladas e teto máximo, altitude máxima de voo, igual a 41 mil pés ou 12.500 metros, tá? Considerando os dados apresentados e que a aceleração gravitacional não sofra variações com a altitude e tenha valor igual a 10 metros por segundo ao quadrado, julgue o item a seguir desprezando possíveis atritos. Bom, pessoal, questão 35. No teto máximo de operação, a energia potencial gravitacional da aeronave, considerando a massa de decolagem, é igual a 6,25 vezes 10 a 6 kJ. Super tranquilo. É simplesmente determinar a energia potencial gravitacional da aeronave no teto máximo, tá? E como é que a gente faz isso? PG é igual a massa da aeronave, que é 50 toneladas, ou seja, 50 mil quilos, ok? Vezes a aceleração gravitacional, que é 10, vezes a altitude que ela vai estar, que é 12.500, tá? 12.500. Então, a EPG vai dar algo em torno de... Deixa eu até fazer a conta só para confirmar, mas vai dar algo em torno de 6 bilhões 250 milhões, tá? Então, deu isso aqui. 6 bilhões 250 milhões de joules, tá? Ok? Que é a mesma coisa que... Aqui, galera, eu tenho uma unidade que é o K. K significa 1000, ok? Então, a gente vai colocar o K aqui. Quando eu fizer isso daqui, eu tiro o 1000 da situação. Então, eu tiro 1000. E a vírgula está aqui. Então, eu vou andar com a vírgula quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andei 6 vezes com a vírgula. Então, eu vou ter o quê? 6,25 vezes 10 elevado a 6 quilojoules. Então, a 35 está correta? Corretíssima. No teto máximo de operação, a energia potencial gravitacional da aeronave é de 6,25 vezes 10 a 6 quilojoules. Ok? Questão 36. Ao atingir a velocidade de cruzeiro, considerando a massa de decolagem, a energia cinética da aeronave é exatamente igual a 1,5 vezes 10 a 6 kJ. Aqui é para treinar o seu entendimento das fórmulas de física. Como é que eu acho energia cinética de alguma coisa? Energia cinética, pessoal, é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, energia cinética é a massa da aeronave, que é 50 mil, tá? Vezes a sua velocidade em metros por segundo, tá? Não pode ser em quilômetros por hora, é um erro muito comum dos alunos.
colocar isso aqui em quilômetros por hora, não é metro por segundo. Filho, como é que eu faço isso? Divide por 3,6. 864, tá? Dividido por 3,6, 240. Então, vezes 240 ao quadrado. Ok? Dividido por 2. Isso tudo aqui, galera, vai dar... Deixa eu só fazer a conta aqui rapidinho. Vai dar 1 bilhão 444 milhões de joules. Então, isso aqui dá 1 bilhão 440 mil milhões, né, de joules. Aqui tem o prefixo K. Então, a gente vai lembrar como é que fica isso daqui, ó. K, tiro 3 zeros e a vírgula acompanha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou ter 1,44 vezes 10 a 6 quilojoules. Mas a questão disse que a energia cinética da aeronave é exatamente igual a isso daqui. Então, a questão está errada, tá? Porque ela é exatamente igual a 1,44 vezes 10 a 6 quilojoules. Cuidado, tá, pessoal, com essas exatamente igual, aproximadamente igual, aproximadamente, né? Tem que tomar cuidado com isso. 37. A força resultante atuante da aeronave enquanto ocorre a aceleração para a decolagem é não nula. Galera, questão muito simples. Essa daqui é muito de boa mesmo, tá? Como é que eu faço essa questão? Você tem que lembrar da segunda lei de Newton. O que disse aqui? Que durante a aceleração para a decolagem, galera, se eu estou falando que eu tenho aceleração diferente de zero, tá? Implica-se que a força resultante também é diferente de zero. Tá? Isso é fato. Se eu tenho aceleração, eu tenho força resultante. Então, a força resultante atuante na aeronave, enquanto ocorre a aceleração para a decolagem, é não nula? É. Não é nula. Não é nula. Ela não é zero. Ela é diferente de zero. Então, não está correto. Tá? Show de bola? Então é isso, pessoal. Essas são as 5 questões de física aí do projeto V11 para a PRF, projeto Missão. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só me contactar. E é isso. Forte abraço para todos vocês, bons estudos e até uma próxima oportunidade. Tchau, pessoal. Valeu!